Ruth. Estamos aí aguardando os irmãos entrando. Hoje nós temos a nossa live, né, com o tema Conhecendo a Shalom. Então estamos esperando aí os irmãos irem se conectando. E logo nós vamos poder compartilhar um pouquinho mais aí do que vai acontecer. A gente pode aí poder conversar um pouquinho mais sobre essa Shalom. Boa noite, Santos. Seja bem-vindo. Minha esposa acabou de entrar também com meu filho. Muito bom ter vocês conosco nessa live de hoje, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco o pastor Júnior já deve estar entrando. Ele é o nosso convidado aí de hoje, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho, conhecer a história da Shalom de São José dos Pinhais. Uma das nossas igrejas, faz parte da Shalom Global também. Espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus continue guardando a sua vida, da sua família. Estamos já chegando mais um final de semana. E que bom poder até aqui o Senhor ter nos guardado e continuar manifestando a sua graça e também do seu favor sobre as nossas vidas, né? Olá, Márcia. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Estamos aí esperando só o pastor Júnior entrar. Daqui a pouco ele deve estar se conectando conosco aí. E já vamos conversar um pouquinho mais. Eu vou aqui verificando. Oi, boa noite, Bianca. Tudo bem? Que bom ter vocês conosco hoje à noite nessa live. Já vai divulgando para os amigos, vai publicando nas redes sociais. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Bruna. Bruna Vruca, foi nossa ovelha lá em Curitiba, foi um tempo muito precioso, membro da nossa célula, também em Curitiba. Foi muito bom poder ver você nascer no reino de Deus e, né, caminhar naquilo que Deus tem para você, nos propósitos dele. Boa noite, Everton. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thaís. Deus abençoe vocês aí também. Estamos aqui esperando, né, nosso amigo o pastor Júnior entrar. Logo, logo ele deve estar se conectando aí. Estamos aí esperando o pastor Júnior. Que bom, Bianca. Tudo vai bem, graças a Deus. Por aqui tudo bem também. Saudade de todos vocês, né, de estarmos juntos aí para celebrarmos ao Senhor. Boa noite, Márcia. Deus abençoe vocês aí, sua família. Estamos esperando, vamos ver se nosso amigo pastor Júnior, vou ver se eu consigo chamar ele aqui, já para que ele possa estar conectado conosco aí. Vamos nos preparando. Eu entrei um pouquinho antes também, né? Então já entrou o pastor Júnior, já está acenando aí, vamos convidá-lo. Eita, que bênção. Vamos lá, amigo pastor Júnior. Preciosa hoje à noite aí. Guardando aí a conexão com ele. Olha só, meu amigo querido. Daí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Na bênção, e você? Tô te ouvindo muito bem. E você, tá me ouvindo bem? Bem, tudo certinho, graças a Deus. Estamos aí, na Bom, bênção. que bênção, que bênção. Tá na igreja, tá em casa, na conexão? Não, tô aqui na igreja. Tô aqui na igreja. Que bom. Vocês têm um espaço, né, preparado para isso também, né, pastor? Que bênção. Na realidade, a gente está se adaptando, né? A gente está se adaptando com a realidade aí. Mas estamos aqui, um ambiente que a gente está... Dá para dar uma checadinha aí, tem um ambiente pretinho aí que a gente está trabalhando, vendo aí algumas coisinhas aí. Organizando. Legal. Tem que fazer e adaptando. A careca continua assim, crescendo, isso que é importante. Isso cresce sempre. E a família, como é que tá? Tudo na benção? Graças a Deus, tudo bem. Camila, Tito, Bela, né? Estamos aí, tudo bem guardados por Deus, esperando, né? Daqui logo mais a Bela tá chegando, né? Estamos indo para a reta final.
Então vai ser Joia, muito bom joia. Que poder bom, vê-la, né? Foi muito bom, que podemos benção. fazer. Hoje fomos fazer um exame para ver como que ela estava, graças a Deus está tudo bem, grande, tá tudo bem, Aham. graças a Deus, Deus Que guardando, bom. né? Isso Que é bom benção. demais. E por aí, Andréia, as crianças, né? Crianças, né, que já cresceram. Cara, nunca vai deixar de ser criança, né? Sempre vai estar aí nesse olhar de paternidade, eles sempre pequenos, né? Mas são demais. Inclusive, a André acabou de entrar aí, tá tudo bem, É, graças a Deus. Estamos. acabei de ver, ele tá mandando um tchauzinho para nós essa, né? O Que tchauzinho. Beijo, querida amor, pastora te amo, Andréia, viu? pastora Andréia, pastora Yara também entrou aí, né? Que Olha bom que que legal, hein? vocês estão conectados conosco. Vai ser um tempo muito precioso de poder conhecer um pouco a história, né, de vida do pastor Júnior e da pastora Andréia, o ministério deles na cidade de São José também. E para mim é uma honra recebê-lo, assim como foi na semana passada com o pastor Odilon, iniciando esse quadro, né, onde nós vamos estar conhecendo um pouco mais as nossas igrejas, já Que que legal. estamos nesse tempo aí de quarentena, de pandemia, né? Eu sei que tem tanta live acontecendo por aí, É, mas eu creio que essa foi gerada realmente para a gente conhecer os nossos pastores, conhecer as nossas igrejas. Muitos irmãos não têm a oportunidade, né, de estar em todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil ou fora do Brasil. Então é um momento onde a gente pode descontrair, conversar tantas coisas, relembrar algumas histórias, né, de cada igreja. Então quero verdade. agradecer você, pastor Júnior, por aceitar o convite de estar conosco hoje, compartilhando um pouco da sua história e da história da Shalom aí de São José dos Pinhais, né? Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, né? Contasse quantos anos você é casado com a pastora Andréia. Também, eu não vou nem, eu vou dizer, né? Eu tive a honra de estar no casamento de vocês, né? Meu Deus do céu, gente. É a Acho que alguns idade, aí é a estão idade. fazendo live aí, eu vou contar bastante história, né? Mas estive no casamento de vocês e poder ver os filhos de vocês crescendo no reino também, né? O pastor Júnior foi meu pastor de região, pastor Júnior, pastor André em Curitiba, Ah, é fui muito bem verdade. pastoreado. E se estou aqui onde estou hoje, tem todo um legado, né? Não só de pastoreio do próprio pastor Odilon, mas de tantos pastores que nos ajudaram e hoje nós estamos aqui, né? Então, pastor, Sim. contei um pouquinho da sua história, né? De quanto tempo você tem aí de conversão, como que você conheceu a pastora Andréia e a família, como foi criada. E aí depois nós vamos conversando sobre a igreja aí, tá bom? Fica à Beleza, vontade, tá então. em casa. Falou. Para mim é uma alegria, pastorzão, poder estar aqui junto contigo, né? E o pessoal que está conectado aí, as igrejas e os irmãos aí, é muito legal, né? Realmente tem muita história aí, né? Bastante história. Eu digo que é patrimônio histórico, né? Da Shalom, né? Antes do pastor Odilon chegar, já estava Eu sempre ali, né? estava. Então tem muito, sempre estive ali. Então foi um tempinho, né? Faz um tempinho já. Na realidade, minha história junta tudo, né? A história com a igreja, Shalom, e a minha Sim. vida, a minha família se mistura muito, né? Eu com 7 anos de idade, minha avó me levou para a igreja, que hoje é a igreja Shalom ali em Curitiba, era uma igreja uma congregação da primeira igreja batista de Curitiba e tal, então já vai para 40 anos isso na realidade, faz bastante tempinho, né? Então já dá para Ah, saber a minha idade aí, né? Vou fazer 48 esse ano, então a gente sempre ali, né, nesse meio. E a minha infância foi ali, né? Você morou ali na rua, sabe, né, dessa história aí, então a gente ali naquele lugar ali, a gente cresceu e sempre tive a minha vida ligada com a história da Igreja Shalom. Lá pelos meus 14, 15 anos de idade, foi a época que o pastor Odilon chegou, né? Era o seminarista e tal, uhum. e ali a gente se mantinha membro e conectado da igreja, né? Aí acontece algo tão interessante, a gente vai crescendo, vem a adolescência, a juventude, lá pelos meus 17 para 18 anos, chega uma família na igreja, né? O pastor Odilon ali já estava como pastor titular da igreja, chega a família do Diná na igreja, e aí eu conheço a Andréia, e aí nós começamos então esse relacionamento aí de namoro, noivado e casamento, que vai para 29 anos, e nós vamos fazer 25 de casado
No dia 6 de maio agora, nós vamos fazer 25 anos de casados, né? Então, é demais essa história. Desse casamento, então, nós temos o João com 20 anos e a Júlia que vai fazer 18, né? Então, nós vivemos a nossa vida muito ligada à Igreja Shalom, né? Muito ligada à igreja. Então, namoro, noivado, casamento, apresentação dos filhos, foi tudo dentro desse contexto, né, da Igreja Shalom. E então a nossa família é uma família sacerdotal, no sentido de que, acho que uns 20 e poucos anos atrás, foi quando eu larguei tudo, né, fiz uma escolha, deixar tudo para trás, e aí fomos eu fui, na realidade, fazer uma ITED em Jocum, lá em Belém, onde nós temos uma Shalom com o pastor Alcir, que era o líder da base de Jocum. Então, a minha história é muito entrelaçada com tudo isso que tem acontecido com a igreja, né? E aí nós decidi, né, viver esse tempo integral no Senhor, já vai para acho que uns 20 e poucos anos aí, estamos vivendo dessa maneira. Com isso, né, 2007 para 2008, aconteceu essa transição da gente vir para São José dos Pinhais, né? Então, eu assumi São José dos Pinhais aqui em 2008. Então, são 12 anos que a gente veio... exatamente, 12 anos que a gente veio aqui para São José dos Pinhais e tem sido uma grande bênção. Tem sido algo assim... Tem sido uma escola muito boa mesmo. Que bênção, é verdade. Para nós também aqui está sendo uma escola excelente, né? Nos formando a cada dia. Só para os irmãos aí que estão entrando agora, né? Alguns irmãos da nossa igreja que não, talvez conhece o pastor Júnior, de ver o pastor Júnior em vídeo, ou, né, viu também na nossa festa da família Shalom. Ele já começou a contar um pouquinho aí da história dele, né? De conversão e... casamento e criação já de filhos na igreja. E é tão interessante, né, pastor, lembrar que antes de você assumir a Shalom aí de São José, você fazia parte da equipe pastoral em Curitiba também, né? Ficou um tempo pastoreando com a equipe do pastor Odilon, sendo formado e trabalhado por Deus, e até onde veio a oportunidade, né, que é isso que o pastor Júnior está falando agora, onde chegou a oportunidade dele estar pastoreando São José dos Pinhais. Você conhecia a cidade já, pastor? Tinha algum conhecimento dela? Ou orou, ouviu a voz de Deus e vamos embora? Estamos indo. Então, tem umas loucuras de Deus nisso daí, né? Depois a gente está servindo tanto tempo ali em Curitiba, você fez parte dessa história também, servindo com a gente ali na região, na questão das células, que era o que a gente chamava antigamente, nos encontros com Deus e tal e tudo mais. O que aconteceu? Quando eu voltei de Jocum, que eu fiz ETED, não era casado ainda com a Andréia, o pastor Odilon me mandou para São José dos Pinhais para eu estar cuidando de uma célula em São José. Olha que legal. Isso, com o pessoal do Aderson, não sei se eles vão lembrar disso, quem é, o Aderson, a Rejane, a irmã Valci, entendeu? Todo esse pessoal ali. Aí o que aconteceu? O que aconteceu na realidade, né? A gente mal imaginava que Deus estava, na realidade, nos mostrando. Já trabalhando. O que acontece? Exatamente. Aí o que acontece, né? Num certo período ali da Shalom, onde, de alguma forma, começou a se falar sobre implantação de igrejas, não sei se você vai lembrar disso, eu falei para André, amor, eu acho que chegou o momento, vamos lá, vamos implantar, Deus vai fazer a obra e tal. E aqui já existia algo, na realidade, que eram as células, na época, ligadas ao pastor Vane e tal, e tudo mais. Então, já era uma igreja, e aí foi quando surgiu essa oportunidade de uma transição, de uma mudança e tal, e nós assumimos a responsabilidade, né? Aceitamos o desafio e o convite, e aí viemos para cá, né? Em fevereiro de 2008, nós assumimos aqui oficialmente, e tem sido uma experiência assim maravilhosa. Então foi algo assim que foi sendo construído, né? Não posso dizer para você que ouvi a voz de Deus no sentido literal de ser a cidade. Sim. Eu entendi que era um momento que Deus estava trazendo para que a gente tomasse uma decisão. Então, ou era para Campo Grande, ou e eu digo que eu vim para um grande campo, né? Então não foi Campo Grande, mas foi um grande campo.
Então foi essa questão. Eu não digo assim que nós ouvimos uma voz realmente dizendo assim, Claro. olha, é São José, mas eu entendi a voz do Senhor dizendo, tome uma decisão. E foi algo que realmente nos trouxe e tem trazido uma experiência assim maravilhosa, tem sido muito bom. Que bênção, que bênção. Eu lembro, né, Pastor Júnior, eu participei um pouco desse momento também de transição. Eu acho que a maioria das nossas igrejas começaram com as células e Deus abrindo os caminhos até se tornar uma igreja, né, local hoje na cidade. E se eu não me engano, acho que São José foi a segunda ou a primeira, né, fora da sede, acho que foi a segunda. Talvez você me corrija. Foi a segunda, primeiro acho que foi Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, né, com o pastor Antônio, e logo veio então São José. Então eu lembro que nós tínhamos a igreja grande, no prédio grande, né, e começamos aí multiplicar, aparecer as igrejas, as necessidades de implantar uma igreja nas cidades das regiões metropolitanas, né? E foi realmente um desafio de Deus. Eu creio que, tanto para você, pastor André, porque já estavam tão envolvidos na obra, né? Tinham ido para Jocum, lá em Belém com o pastor Alcir, participando de tantas coisas. E retornar, eu lembro que vocês foram um tempo na sede até pastores também dos jovens, né? Se eu não me engano. Eu lembro que acho que nessa época eu estava quase entrando na juventude, eu ia em alguns cultos, acho que era uma coisa assim. Peguei ali uma transição sua, né, para uma outra liderança, mas acompanhei um processo disso também. Então, é interessante para você que está nos acompanhando aí saber disso, né, que às vezes a gente tem toda uma base, começamos lá de baixo, né, cortando bastante árvore, fazendo muita obra na Shalom, para Deus nos colocar hoje onde nós estamos, né. Então tem todo aquilo que nós conversamos com o pastor João semana passada, tem todo um trajeto para você, né, hoje está sendo pastoreando uma igreja Shalom, né? Então eu lembro, pastor Júnior, pastor André, toda a família sempre muito envolvida. E eu vou lembrar um caso aqui, né, pastor Júnior? Quero lembrar, eu lembro de uma das nossas festas, das coisas que nós fazíamos. E né, a igreja estava passando por um avivamento muito grande naquela época, como até hoje tem. Mas nós fazíamos as festas das cores. E Deus deu uma revelação para você, uma direção para você, e você fez aquele tonel, né, de vinho novo. Gente, aquilo, né, quando nós cantamos a nossa canção, lá já nem vou lembrar mais como é que era, talvez você lembre, mas né, nós ficamos ali, né, caia, vinho novo, vinho novo, vinho novo, e aquele vinho novo, ele foi derramado ali na frente do altar, né, e foi um tempo tão precioso. Eu não sei se você pode contar um pouquinho para nós essa história, como chegou nessa visão assim, de vinho novo, né? Na realidade era o Distrito Vermelho, né? Vermelho, isso, sangue do Cordeiro. Isso, é verdade. É isso mesmo. E tal e tudo mais, né? A gente estava vivendo uma loucura, né? Eu creio que tudo na nossa vida, se nós entregamos a Deus, você tem que estar preparado para viver. Nosso pastor acabou de entrar aí, o pastor Odilon. Entrou aí, vamos lá. Então, assim, seja bem-vindo, legal. Pastor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastorzão. Aí, o que acontece, Fabrício? A gente vivia uma vibe muito louca, muito doida, né? A gente dependia, não que hoje não, mas era uma forma, era uma maneira, era uma como é que eu vou dizer? Era uma forma diferente de você entender e compreender o que Deus falava com você, né? Então, assim, eu lembro que a gente vivia esse avivamento, assim, de uma forma muito intensa no nosso corpo, alma e espírito, e não tinha essas condições, muitas vezes, que a nossa mente produz devido ao muito conhecimento que a gente tem, não que a gente não tivesse antes. E aí a gente estava lá, e era eu e o Samuel, né, na época também, não sei se você vai lembrar, o Samuca estava junto, né? Sim, lembro. O meu cunhado lá. E aí nós estávamos, eu acredito que a gente estava conversando, e de repente, vamos orar por um tema que traga um significado daquilo que a gente estava vivendo, né? E eu acho que eu creio que foi Deus realmente que falou assim, de que nós sempre estaríamos, né, vivendo o vinho novo, né, vivendo aquilo ali, né, intensamente, né, e que ele nunca iria terminar, ou seja, o Senhor sempre iria dar, né. Faz tempo isso, cara, olha, eu tinha cabelo na época, eu acho que era mais mas já magro. Já era no tabernáculo, já não faz tanto tempo assim. Mas
E eu lembro que daí nós fizemos toda aquela... E a turma comprou a ideia. Eu digo assim, quando a loucura vem de Deus, meu filho, entendeu? Quando vem de Deus mesmo, quando esse movimentar da parte de Deus acontece, então não é só um momento. Tanto que muita gente lembra disso, muita gente lembra das nossas festas, muita gente lembra daqueles momentos, né? Então, Lamentações 3:21 diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, aponta para frente. O passado sempre deve apontar lá para frente, né? E aquilo foi algo intenso. E o que eu percebo é que hoje nós continuamos a beber desse vinho novo, né? A igreja, e é algo maravilhoso da parte de Deus. Mas foi essa doideira assim, que a gente teve lá e tantas outras, né? Então, pastor Júnior, você, pastor André, né, sua família vão para São José em 2008, é isso, né? 2008. O que você conhecia a cidade? Como que era a questão do evangelho na cidade? Como que estavam as igrejas chegando nessa cidade também, né? Claro, São José é próximo, a região metropolitana próxima de Curitiba, né? Mas como foi para você esse desafio de continuar o ministério, né, aí nessa cidade? Então, o que acontece? Eu não conhecia nada de São José, nem sabia que o aeroporto era em São José, na realidade, né? Por incrível que pareça. Porque você ouve o Aeroporto Internacional de Curitiba, né? Aí agora eu vou falar como São Joséense, né? Mas o aeroporto fica em São José, o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Eu não conhecia da cidade. O que eu conhecia da cidade era de muitos anos atrás o meu tio ter morado aqui, o Nelson, que morou no Afonso Pena. Então eu não tinha noção do tamanho da cidade de São José dos Pinhais, eu não tinha noção de como era essa realidade de uma cidade que é grudada a Curitiba, mas que tem uma característica diferente de Curitiba. Eu digo que a gente tem uma cultura em São José um pouco mais de interior. Por quê? Porque ela tem um território muito abrangente, né? A nível territorial, me parece que é maior que Curitiba, e tem algo muito interessante, que são a colonização dela foi muito feita através do quê? Da Igreja Católica. Então, por isso que você ouve o bairro Colônia Mergulhão, Colônia Murici, Colônia Zacarias, entendeu? Então, aqui o que acontece em São José? Uma cultura católica, né? Então, imagine, há 12 anos atrás eu venho para uma cidade onde existe toda essa questão de uma cultura e uma colonização baseada na questão do catolicismo. O que eu ouvi falar foi o seguinte: São José dos Pinhais era cemitério de pastores. Quando eu cheguei em São José dos Pinhais foi o que eu ouvi. E realmente a gente tinha uma ou duas igrejas que a gente ouvia falar com relação à sua relevância, à sua influência. Mas eu fui muito bem recebido no café de pastores aqui, o qual o pastor Valdir, que era da Quadrangular, me recebeu aqui no Compass, né, que é o Conselho de Pastores. E aí, então, eu pude começar a ter uma visão um pouquinho melhor de como eram as igrejas aqui em São José dos Pinhais. De como era esse vínculo dos pastores, de como era o evangelho em si. E eu vou dizer para você que nessa década, nesses últimos 10 anos, na realidade, houve e tem acontecido um grande mover de Deus na cidade de São José dos Pinhais pelas igrejas. Entendeu? Então, há muito evangelismo em São José dos Pinhais, há muita relevância dos pastores através do conselho de pastores, né? Mas isso foi desenvolvendo. E por que eu digo os últimos 10 anos? Porque os primeiros 2 anos eu fui conhecendo e fui também aprendendo a viver como pastor de uma igreja local que eu nunca tinha sido. E tantas coisas aconteceram, né? E realmente houve situações muito difíceis, né? Existia um contexto espiritual na cidade, né? Uma cidade que nos últimos 10 anos se desenvolveu muito também, e isso trouxe uma certa coerência para aquilo que estava acontecendo também com as igrejas, né? Então, isso era um pouquinho do perfil que existia em São José dos Pinhais. E eu não conhecia basicamente nada mesmo, mas foi tão legal que a gente pôde, né, de alguma forma, ir crescendo junto nesse tempo, vivenciando, né, essas experiências maravilhosas da igreja aqui, né? Então,
essa era um pouquinho da realidade e hoje mudou muito. Hoje, graças a Deus, nesses últimos 10 anos tem acontecido coisas maravilhosas aqui na cidade de São José dos Pinhais. A Marcha para Jesus foi algo maravilhoso, entendeu? Que nunca tinha tido, que aconteceu. Existem várias praças em São José dos Pinhais hoje que existe movimento de oração, né? Hoje não por causa da quarentena, mas tem. Hoje não dá. Entendeu? Logo volta. Assim, logo volta. As igrejas, elas se multiplicam nos bairros e atendem de uma forma mais local a necessidade. Então, é uma coisa assim linda acontecendo mesmo na cidade de São José através das igrejas, né? Então, é muito bom. Pastor Júnior, eu vou aproveitar aí, você contou algo que eu acho bem interessante. Como foi para você? Você era, né, um pastor da equipe do pastor Odilon, estava ali servindo, né, e trabalhando na igreja, não sendo um pastor titular local. Como foi esse choque de realidade para você, né, de assumir a igreja e de ver os desafios, tanto o aconselhamento pastoral, toda a estrutura que a igreja precisa ter, a área financeira, tantas coisas que movimentam uma igreja, né? Como foi para você essa realidade de ser um pastor local, né, um pastor titular da igreja? Se eu soubesse que era daquele jeito o começo, eu acho que eu tinha ficado mais um pouco, cara. Não é que é ruim, não é que foi ruim, não é tem isso, os desafios, entende? Tem os desafios. Os desafios. Eu sou muito assim, muito transparente na minha forma de falar e na minha maneira de falar, né? Então, o que acontece? Eu não estava, de alguma maneira, eu entendi, porque parece ser uma coisa antagônica. Como é que você ouviu para ir, mas você disse que foi difícil? Foi. Por quê? Sim. Porque talvez algumas etapas aonde eu estava, eu pulei na preparação. E algumas etapas, você viver aonde está para ser ainda mais fundamentado, para cumprir o propósito e o chamado, é um outro desafio. Então são coisas distintas aí, né? Para mim foi um grande desafio porque eu nunca tinha vivido as responsabilidades, né, de ser um pastor de uma igreja local. Algumas habilidades, ok, show de bola, mas só isso também não te dá uma base total para você vivenciar como pastor de uma igreja. E muitas coisas, né, acabou também se evidenciando que não estavam formadas ainda, então deveriam ser forjadas nesse período. Claro. Então, para mim, que sempre viveu ali em São José, que sempre vivia ali em Curitiba, dentro de um contexto de auxiliar, né, onde o nosso pastor que tomava e fazia muitas... a questão das decisões, você vir agora e se tornar e viver dessa maneira, né, como alguém que vai dar direção, foi difícil. Eu digo para você que eu tenho vivido uma consciência e uma realidade pastoral local dos últimos 4 anos para cá. Então imagine, eu falo isso abertamente, os primeiros 8 anos é como que se fosse os 40 anos de Moisés, aprendendo para depois... Exatamente. Não digo que estou hoje dentro de um contexto, perfeito, claro. Não. Mas foram 8 anos você mensurando, aprendendo, sofrendo, realizando você e tantas coisas, né? Então foi difícil mesmo. Mas os últimos 4 anos aí provavelmente são os anos aonde eu tenho um pouco mais dessa coerência no sentido, puxa, hoje eu entendo um pouco mais o que é ser pastor de uma igreja, né? Foi uma transição difícil, mas foi um desafio pessoal maravilhoso e hoje o pessoal pergunta, você se arrepende? Não, eu faria diferente só, mas eu não me arrependo. Sim. Tá certo, é isso mesmo. E pastor, tem alguma história que você lembre que... Talvez tem muitas, né? Mas as primeiras que marcaram o ministério que Deus te deu aí na cidade, talvez a primeira reunião que você teve no Conselho de Pastores, como você já comentou, mas algo um pouco talvez mais local da igreja, né? Talvez uma dificuldade que você passou com algum irmão, um momento muito difícil que você precisava aconselhar, ou o primeiro batismo, o primeiro casamento. Eu gosto muito de lembrar disso, porque são histórias, né? Quando nós viemos para cá, para Araucária, o nosso primeiro batismo a gente fez num culto à noite, numa piscina muito pequena,
3 irmãos para se batizar. Eu nunca vou esquecer, melhoramos muito, né? Em questão de batismo. Mas isso vai ficar marcado sempre, quando alguém me perguntar, essa primeira história que eu vou contar, porque tínhamos entendido de Deus que precisávamos ter um batismo, aqueles irmãos se voluntariaram, né? E até um dos irmãos quase nem coube na piscina, tivemos que fazer todo um trabalho ali para batizar ele, mas foi bênção, né? Então você pode contar uma ou duas histórias que você lembra, assim, logo de começo, de ministério, porque eu sei, né, pastor, a gente conhece um pouco a história da Shalom São José, o crescimento que Deus deu, tem dado, como tem sido a igreja nesse tempo também. Depois eu queria que você falasse esse processo, né, de começar uma igreja também pequena, e Deus ir trabalhando, trazendo pessoas, todo o esforço de todos os irmãos, e hoje você ter, né, uma igreja relevante na cidade de São José. Então, tem várias histórias do começo, né? A gente lembra do primeiro batismo, né? Tava eu, o pastor Mauro, entendeu? E tinha um outro pastor junto também, pastor Juliano, entendeu? Então, quando eu assumi aqui, então tinha bastante pastor, era uma grande bênção, né? Então, a gente tinha condições, né, de fazer algo relevante. Também foi do mesmo jeito, foi uma piscininha, rapaz, acho que tinha 40 centímetros de água, era algo assim, loucura, cara. Você tinha que literalmente deitar os irmãos mesmo lá, e muito legal. O primeiro casamento foi realizado, né, o Fernando e a Cris, eu lembro até hoje que uma grande bênção demais, eles já acompanhavam a gente há algum tempo, né, e tal. Mas uma história muito legal, assim, que foi logo no começo, nós fizemos o nosso primeiro retiro como igreja. E que aí legal. Foi numa chácara, e que hoje nós desenvolvemos um projeto lá também nessa chácara. Só que é o seguinte, essa chácara é mais ou menos assim, é um lugar tão distante, e quando nós... E muitos nunca tinham participado de um retiro assim, né? Nunca. Realmente é um lugar assim bem distante, muito bonito, em Tijucas do Sul. E a expectativa dos irmãos de participar pela primeira vez de um acampamento, primeira vez de um retiro. Nós íamos passar o final de semana lá, né? E é interessante que essa chácara tem algo bem peculiar, que na tudo isso aí. Foi algo muito Pastor, legal. Se você puder só comentar de novo, porque para mim aqui travou a internet, então eu não consegui pegar o contexto. Travou aí, filho? Do retiro? Isso, você começou lá no retiro. Aí. Para mim aqui foi normal. Vamos lá então. Então o que aconteceu? Nós fomos para esse retiro, chegando lá, né, o ônibus tinha que passar numa pontezinha, e a pontezinha não estava tão adequada como está hoje. E aí uma das rodas saiu, filho. E aí o ônibus ficou assim. Foi uma aventura muito legal. Os carros tinham que passar por dentro do riozinho. Até hoje. Isso vai fazer o quê? Cara, acho que isso vai fazer mais ou menos uns 10 anos, né? Todo mundo lembra desse acampamento, e foi um mover de Deus. Ali Deus plantou uma semente, há 10 anos atrás, de algo muito lindo, que hoje nós temos e vivenciamos como Shalom, que é exatamente a questão de relacionamento. Eu percebi. E em meio a tudo aquilo que a gente viveu como igreja local, aquelas pessoas que vivenciaram ali foram assim, e têm sido essenciais para isso. Então foi uma das coisas que marcou demais a gente, fora as 4 mudanças de imóvel que a gente teve durante esse período aqui, que marcou muito a gente, né? E são essas coisas assim que são tão interessantes, né? Tivemos
tivemos algumas situações assim, sabe, do mover de Deus através das conexões de cura, né, que nós chamamos de conexão, né, células, a gente chamava de célula. Então, assim, foram situações maravilhosas que nós vivemos aqui em São José dos Pinhais, tem sido algo assim contínuo na nossa vida também. Aham. Que legal, que bênção. Pastor, como que, então, vocês assumiram, fizeram esse primeiro retiro que ficou marcado na história aí, né? E você lembra logo quando você assumiu com a pastora Andréia, os primeiros irmãos que se converteram quando vocês assumiram, né? Você lembra um pouquinho da história, não sei se pode contar também, né? Mas fique à vontade se você lembrar de um outro casal. Isso também é interessante, né? Eu lembro de alguns casais aqui da igreja, lá quando nós entramos, e né, entraram, aceitaram Jesus e já batizamos e caminham conosco até hoje. Então, se você lembra, né, de alguns casais que começaram aí na igreja, ouviram, né, o bom testemunho, como todas as nossas igrejas têm, mas ouviram, né, Deus fazendo uma obra aí na igreja, ouvindo falar da Shalom em São José dos Pinhais. E eu sei que talvez vai ter várias histórias aí, né? Mas uma que te marcou, assim, daquele que se converteu na igreja, eu vou citar duas histórias muito lindas que, para mim, são sinais. Tem tantas histórias, mas são sinais do quanto que a gente pode realmente viver momentos de conversão de pessoas e ser, como a Shalom produz, né, participante contínuo dessa história, dessa mudança, né? Uhum. Tem a história da Maura, né? Que é a mãe da Nancy e da Alessandra. E a Maura, quando chegou na igreja, eu lembro dela assim, uma mulher, se ela tivesse aqui, ela já ia colocar aí umas carinhas, uns negócios. Ela chegou aqui, era uma mulher muito fechada, né? Ela, assim, extremamente... A autoestima dela bem baixa, fumava pra caramba, meu Deus do céu, era terrível. E foi um processo muito lindo de conversão na vida dela, porque eu não lembro se foi num encontro com Deus, que a gente faz também um encontro com Deus, e ela decidiu, muitos anos assim, ela decidiu parar de fumar. E eu lembro que a gente estava numa reunião de oração, ela foi uma líder de célula excelente, e Deus lançou e liberou para ela uma palavra, nós estávamos num tempo de oração, de que Deus iria restaurar o sorriso dela. Né? Deus iria restaurar o sorriso, né? E ela, né, o sorriso dela não era muito legal. E Deus falando a respeito de que que Ele iria levá-la a um nível de conhecimento e formação. Hoje é muito interessante, quem sabe da história da Maura, o quanto que Deus tem feito na vida dela. Ela é ativa em todos os projetos que nós temos. Ela foi liberta do cigarro, foi algo assim impressionante. E o que Deus está fazendo é restaurando cada dia mais a autoestima dela. Então isso foi, foi 11 anos isso aconteceu. E tem uma outra história muito legal é da Rita. A Rita queria batizar, e aí eu posso falar abertamente, né? E ela tinha também o problema com relação a cigarro, né? E eu falei para ela, não, Rita, você não vai batizar, não. Pensa numa mulher que quase quis me matar. Foi, se ela tivesse aí, aqui, ela ia falar, foi isso mesmo. Ela queria me matar. Mas como não? Mas e todo um processo, toda uma coisa, eu fui lá na casa dela, ela com o esposo, o Rogério e tal. Eu falei, não, mas não pode. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se posicionar para que tua casa, tua família... E foi todo aquele negócio e tal. Rapaz, foi difícil. Ela chegou a sair uma vez da igreja, mas não aguentou ficar longe de mim, da igreja, da Andréia, do pessoal, não. Voltou. Resumindo a história, né? Nós tivemos a honra, o privilégio de batizar a Rita, livre do cigarro. Entendeu? O casamento restaurado, família. Então são coisas assim tão interessantes, né, que a gente vai vivenciando. E essas pessoas estão com a gente praticamente 11, 12 anos, assim, e outras histórias, e outros casais, né, que Deus trouxe para perto de nós, a restauração, libertação e cura, coisa maravilhosa que tem acontecido. Que bênção. E pastor, assim, já aproveitando, falando da igreja local, tem uma mensagem que você marcou nesses anos de Shalom
São José dos Pinhais. Talvez deve ter várias também, porque eu tenho algumas aqui que eu amo, né, relembrar, mas talvez aquela que você falou, puxa, essa noite Deus fez algo realmente sobrenatural, né, sem eu ter expectativas, e não sei como vocês acontece aí, né, mas quando a gente sai daqui dos nossos cultos também, agora a gente está só online, mas até um mês e meio atrás, nós saímos daqui e falávamos, meu Deus, a vontade de continuar aqui nessa igreja, de não ir para casa, de tanta presença, de tanta glória, de tanta graça de Deus, né? Tem algum culto que você lembre, né, que os irmãos lembrem desse culto que foi marcante na história da igreja? Rapaz, eu vou falar assim de três reuniões interessantes. Vou falar de uma reunião no primeiro prédio, na Tenente Djalma Dutra. Foi a última reunião que nós tivemos lá. Por quê? Porque se não fosse nós entendermos que era o momento de nós sairmos daquele lugar que nos limitava a ir para um outro lugar que pudesse ampliar a nossa visão, a gente estaria ainda lá. E eu lembro que eu ministrei sobre rompendo os limites. Então foi uma palavra muito interessante que Deus, né, nos renova com unção fresca todos os dias e nos dá, né, a famosa unção do boi selvagem. Essas palavras meio doidas. Então foi onde nós saímos dali e entendeu convictos que era o momento de nós sairmos, né? E aí na Avenida das Américas, que foi para onde a gente esteve, né? Na Avenida das Américas, uma das reuniões que foi assim maravilhosa foi quando Deus me deu a ministração sobre você andar sobre as águas. Um convite especial. Vem andar sobre as águas. E nós estávamos nos preparando exatamente para uma nova estação. A gente é muito assim, sabe, aqui, de poder entender as estações de Deus. E Deus falou, é hora de vocês saírem do barco, vocês deixarem a segurança do barco, né, e entender qual é a segurança de andar sobre as águas, né? Qual é, né, o lugar mais seguro? Qual era o lugar mais seguro para os discípulos? Ficar no barco ou ir sobre as águas ao encontro de Jesus? E ali foi um mover muito grande, porque a hora que a gente faz o convite, fala, quem quer sair do barco? Não ficou um na cadeira. Então aquilo ali foi demais. Um ano depois, nós saímos da Avenida das Américas e fomos para a Amir Ângelo Moss, que foi o maior imóvel que a gente esteve nesse tempo ali, 1.200 metros quadrados, né? Foi algo maravilhoso, né? O que Deus nos deu por um tempo para ficarmos ali. Entendemos que o Senhor nos levou a um lugar aonde nós provavelmente no futuro estaremos novamente, né? Não aquele lugar, mas um lugar maior. E ali, né, na Amir Ângelo Moss, naquele imóvel, eu lembro, e aí não teve palavra, não teve nada. Sabe aquele culto que você não tem o que fazer? A gente ficou, eu acho que mais ou menos ali, alguns vão lembrar, umas 2h30, adoração, louvor, oração, batia palma, cantava, orava. Não teve palavra, a palavra entre aspas, assim, no sentido de uma pregação. Entendeu? Então foi algo que aconteceu ali na Avenida das Américas, na Mirângelo Moss. Foi um mover de Deus. E, né, no final ali, vindo para cá, uma palavra que Deus nos falou a respeito do pão e do peixe, que é o que eu tenho falado novamente nesses dias. Né? Recebi essa palavra, nem sei onde que eu ouvi essa palavra, como foi, mas isso entrou no meu coração e eu compartilhei com a igreja, que tudo aquilo que é consagrado e abençoado pode ser repartido e multiplicado. E hoje a gente entende o porquê que nós estamos aqui na Carlos Rambruch 285, no imóvel estruturado, e aqui o Senhor tem trazido muita palavra, muito tempo de reflexão e presença do Espírito Santo. Tem sido algo maravilhoso. Que benção. Vocês estão com 2 cultos, um culto? Como é que está funcionando aí, pastor? 2 cultos. Claro. Nós temos o culto das 10 horas da manhã e o culto às 19 horas no domingo. Que benção, né? Que benção. Temos 2 cultos. E aí tem as conexões, ministérios. Isso, nós temos aqui, trabalhamos com as conexões, que são as células, né? Elas, até então, porque agora, o que acontece? Eu vou falar da igreja antes desse tempo.
Sim, sim, cara. Porque mudou. Está mudando porque agora nós estamos nos preparando para o retorno. Sim. E o retorno não vai ser igual como terminou. Com certeza. A nossa liderança já sabe disso. Então, o que nós tínhamos? Eu vou usar esse termo. Pô, mas que negócio é esse? É uma realidade. E vamos falar do que a gente vai manter. Nós vamos manter o culto de celebração que nós temos, né? Nós vamos manter as nossas conexões e elas vão retornar para um formato diferenciado. Nós temos, né, os 5 sentidos da conexão, que são 5 princípios e valores que devem ser vividos. Nós temos os encontros, temos os projetos Vida na Vida, o projeto Radical, e temos os ministérios, dança, louvor, mídia, teatro. Nós trabalhamos com relação à ação social de uma forma mais centralizada dentro de um projeto que nós temos, que é o Projeto Radical, Revolução Radical. Então, nós temos o dia a dia com os ministérios e as questões normais da igreja mesmo, né? Então, mas entendemos que a volta vai ser um pouquinho diferente e a gente já tem trabalhado e estudado com relação a isso. Exatamente. Eu acredito que todos os ministérios hoje vão retornar, claro, né? Não de uma forma como talvez nós gostaríamos desse primeiro momento, mas esse tempo que Deus nos trouxe para essa quarentena realmente é um tempo de conscientizar, de sonhar em Deus, de preparar coisas novas, de buscar algo novo de Deus também para continuar compartilhando com a igreja, né? Algo que eu tenho já decidido no meu coração, mesmo que retorne as nossas atividades, essas lives Conhecendo a Shalom para mim vai continuar, porque tem sido um momento tão gostoso de poder conhecer a história mais de perto, né? Eu conheço de algumas das nossas igrejas, e poder ter esse momento com os irmãos, com os pastores que fazem parte, tem sido muito importante, né? Então eu creio, pastor Júnior, que não vai, como um irmão me perguntou, pastor, vai voltar ao normal? Eu falei, olha, normal acho que não vai voltar, né? Tem todo um processo para isso. Mas nós estamos aprendendo muito de Deus nesse tempo, estratégias novas de Deus estão vindo para nós também, e eu sou grato a Deus, né? Porque a Shalom também de São José dos Pinhais tem sido uma igreja de referência para todos nós. Como eu falei com o pastor Odilon semana passada, é tão gostoso nós podermos indicar as nossas igrejas e falar, você está mudando para tal lugar, olha, nós temos uma Shalom lá. Conheça esse pastor, conheça essa família pastoral, porque realmente é isso que nós vivenciamos todos os dias, né, pastor? Queria que nós estamos quase indo para o final aí, mas que você contasse um pouquinho como essa rotina da igreja, né, que você está vivendo com a pastora Andréia. Eu sei que tem o pastor Carvalho aí com você, que faz parte da equipe também, né? Eu fui muito, muito abençoado ano passado, eu recebi uma palavra de Deus através da vida do Carvalho, que eu jamais vou esquecer, eu e minha família, né, quando acabou a conferência da família Shalom, teve um momento que foi solicitado que os pastores fossem lá na frente, e eu estava lá na praça de alimentação e fui meio acanhado para um cantinho. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, né? Que o Senhor ministre o meu coração. Eu não quero simplesmente sair como eu entrei. E eu não tinha percebido na hora que era o Carvalho, mas eu recebi um abraço e Deus usou a vida dele, minha esposa estava do lado também, e eu cheguei tão renovado na igreja no domingo para pregar, e falei, irmãos, Deus está conosco nesse negócio, Deus é conosco nessa igreja. Então, como é gostoso poder ter uma equipe, né, pastor? Eu sei que você tem isso com o Carvalho, com todos os líderes aí da igreja, uma equipe que te motiva, uma equipe que, né, te encoraja a vivenciar e a motivar os planos de Deus também. Eu tenho falado, né, nós como pastores, às vezes, nós precisamos tomar tantas decisões e precisamos realmente ouvir de Deus, mas também ouvir daqueles que estão caminhando conosco, para que direção que Deus quer nos levar. E quando eu olho para você, né, toda a equipe que Deus tem te dado, pastor Júnior, cada estratégia, né, que às vezes a gente vai pegando aqui, pega ali. Ano passado, né, para quem está nos acompanhando, aí, ano passado eu tive um tempo, né, com a minha família, com a família do pastor Júnior, foi tão gostoso aquele momento, fomos tão edificados, né, pastor Júnior, foi um tempo tão gostoso, e muitas coisas mudaram desde aquele dia para cá, né? Então, como é bom poder caminhar com você, com a pastora Andréia, fazer parte dessa equipe. Queria que você aí comentasse, né, já indo para as considerações daqui a pouco, como é estar com essa equipe em São José, com o pastor Carvalho,
né, e toda essa família aí. É bom demais quando Deus coloca pessoas. Inclusive hoje nós passamos praticamente o dia juntos, né? Que legal. Nossa família e a família dele. Foi muito legal. Nós desenvolvemos uma amizade sincera, independente da função que exercemos no Sim. ministério local. Isso tem feito uma grande diferença e fez, né, lá atrás, e eu sei que vai fazer para frente para mim e para ele. Então, a gente tem entendido aqui, eu e a Andréia, e o Carvalho e a Ravena, né, que nós precisamos realmente, não apenas dentro de uma estrutura, de um modelo, viver um valor e um princípio. Não. Nós entendemos que precisamos viver o princípio, e se tivermos um modelo, uma estrutura, então, e é aplicável isso, a gente vai viver dessa maneira. Senão Sim. a gente só vive o princípio do reino, né? Então, e aí nós vamos começando através, nós temos aqui o discipulado individual, nós temos os GDs, né, que são os grupos de discípulos que nós desenvolvemos, né? Através dessa circunstância virtual, hoje, a gente mantém os vínculos, os relacionamentos, não para. É importante. Exatamente. Então, e esse time, eu chamo, né, um time, esse pessoal que está junto com a gente, eles são assim extremamente transparentes, sinceros e verdadeiros com relação aos seus sentimentos. E quem é assim acaba criando mais vínculo e ficando mais perto da gente. Exatamente. Sabe? Então, assim, tem a hora que alguns chegam e falam, estou chateado, estou triste, puxa, eu não entendi aquilo que você falou. Então, nós estamos desenvolvendo cada dia mais, né, com esse time, com essa equipe, com essas famílias, porque nós entendemos e procuramos trabalhar que as famílias podem vir e exercer as funções dentro de ministério, dentro de algumas atividades locais. Então, a gente procura sempre trazer a família junto, né, o casal junto. Para quê? Para que a gente possa criar uma base de família na igreja que dê a sustentação para essa multiplicação onde outras famílias viverão da mesma forma, né? Então, são alguns valores que a gente vai procurando viver e tem sido assim maravilhoso. Os últimos anos, que eu falo para você, esses 4 últimos anos tem sido de um consolidar desses valores e sentimentos que a gente tem tido aqui entre nós, né? Então, e esse time, essa equipe nós chamamos de facilitadores, né? Que são os líderes de célula, né? Os facilitadores de conexão, os coordenadores de ministério, os coordenadores, né, de projetos que nós temos, né? Então, são eles que, na realidade, estão trazendo, né, esse fluir desta igreja. E agora, juntos, né, separados, distantes, mas unidos, né? Separados, mas juntos, né, como diz o nosso pastor lá, o pastor Odilon, nós estamos juntos, olhando e mensurando como vai ser tudo isso para frente. Então não é uma decisão do Júnior, sabe? São coisas que a gente compartilha e essa equipe, esse time está junto. Eles têm sempre liberdade de dizer, não entendi o que você falou. Isso a gente trabalha e tem sido maravilhoso. Então é muito gratificante a gente entender que há uma equipe relevante sendo levantada, construída, é demais, é muito bom. E sempre olhando família, a gente sempre está olhando família nesse sentido. A gente está tentando trazer o esposo e a esposa sempre juntos. Que benção. Pastor Júnior, quero te agradecer por estar conosco hoje à noite. Que bênção poder conversar com você, ouvir um pouquinho a história dessa igreja. Que Deus continue te abençoando, pastor Andréia, né, as crianças. Que Deus continue derramando muita graça para toda a equipe que vocês estão aí servindo nessa igreja. Que cada vez mais o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre vocês e dar paz. E eu quero encerrar lembrando para mim de uma mensagem que você ministrou, ainda quando você estava na sede, não sei se você, com certeza, você deve lembrar. O cordão de escarlate. Eu nunca me esqueço dessa mensagem. Né? Que Deus continue marcando a sua vida, marcando a sua família, o seu ministério. É um prazer
poder caminhar com você na família Shalom, vivenciar, né, estar na equipe pastoral junto com você. E muito bom saber que se um dia eu estiver em São José, eu tenho essa liberdade de estar na família Shalom junto com você, recebendo da palavra de Deus, assim como é em todas as nossas igrejas. Obrigado por você ter aceitado o convite. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e tudo que vocês têm sonhado como igreja. Eu creio que ele vai realmente concretizar. Tá bom, pastorzão? Amém. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, sempre. Quem quiser vir aqui em São José dos Pinhais, fica à vontade, nós estamos aí, vem na minha casa. Passa mais uma vez o endereço aí. Aqui na rua Carlos Rambruch, 285, fica na rua lateral do Max Atacadista, é bem conhecido na rua da FAMEC aqui e tal, tudo mais, é um lugar muito, muito especial, tenho certeza que vamos retornar aqui. Amém, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Um abraço, pastorzão. Deus te abençoe. Um abraço para essa igreja linda. Que Deus continue abençoando vocês. Juntos. Um abração. Amém. Juntos. Tchau, tchau.